Tá bem inchado, né? Não consigo dobrar. Bom, gente, então, hoje a conversa é sobre amostras e populações. Tá? É bastante repeteco do que a gente já conversou sobre a apresentação de dados. E, bom, a ideia é ser o mais rápido possível. Tá? Esses são os temas que eu queria conversar com vocês. Né? Conversar um pouco sobre as definições. População e amostras, propriamente dita, que é o tema, né? Falar de novo um pouco sobre desvio padrão, sobre parametricidade, que é uma característica intrínseca do desvio padrão, sobre o erro padrão e intervalo de confiança. Depois, no final, a gente conversa um pouquinho sobre erro e precisão de amostras, tá bom? Então, assim, todo mundo fala, quando a gente vai ler algum texto, fala população, amostra, população. Alguém definiria isso de uma forma sintética? O que é uma amostra, o que é uma população? População é o todo. Então, você está vendo uma característica, por exemplo, a hemoglobina dos doentes críticos. Estou chutando aqui porque é o exemplo do texto que é a referência para a gente ler sobre os seminários de estatística de metodologia. Assim, se eu pegar então a hemoglobina dos doentes críticos, qual é a população de interesse nossa? A gente vai pegar todas as UTIs, né? Daqui da América do Sul, da África, da Ásia, e vamos tirar a média de todo mundo, a gente vai ter a média da população. Se a gente pegar só aqui do Brasil, só de São Paulo, a gente tem uma amostra. Se eu pegar só da África, outra amostra. Tá? Então, assim, é o que a Luciana falou. A população é o todo, amostras são os fragmentos que a gente pega desse todo. Só que eu falei uma coisa errada para vocês. Se eu pegar, por exemplo, hemoglobina daqui, nossa, da América do Brasil, né? Provavelmente vai ser diferente do pessoal da América Latina que vive fora do Brasil, por exemplo, na Cordilheira dos Andes. A gente vai ver um exemplo disso aí. Tá? Porque a hemoglobina deles deve ser um pouco maior. Acho que eu não concordo com isso. Né? Eles vivem no regime de hipóxia um pouco maior que a gente, certo? Então, assim, quando eu estou falando de amostra dentro de uma população, a ideia é que a gente extrai essa amostra não dessa forma que eu falei para vocês, regionalizada, mas de uma forma randômica. Então, eu vou pegar um indivíduo da África, um da Ásia, um da Europa e outro aqui da América do Sul. Faz sentido isso para vocês? Assim, essa amostra vai ser representativa do todo. Agora, se eu pegar só brasileiro, não vai representar a hemoglobina do mundo inteiro. Isso é um pouco intuitivo, né? Bom, então vamos lá. Definição de amostra e população é isso aí. População é o todo e a amostra, na verdade, é uma quantidade menor de indivíduos desse todo, só que ela tem que ser extraída de forma mais aleatória possível. Tá? Se eu pegar só esse grupinho aqui, talvez isso represente o todo. Então, só presta atenção aqui nos homenzinhos, nas pessoazinhas que estão aparecendo aqui, e são várias cores, né? E o que a gente tem aqui são cores sortidas, não tem só de uma cor de outra cor. Então isso está representando justamente o que eu falei para vocês, quanto mais aleatório, mais representativo. Bom, falar um pouco sobre desvio padrão. Então só quando a gente vai apresentar um dado quantitativo, esse dado tem uma distribuição e lembra ser gaussiana, como é que a gente vai mostrar? Sempre uma medida de tendência central, que para os dados gaussianos é a média, certo? E uma medida de quanto que o resto dos indivíduos se distribui sobre essa medida de tendência central, que em geral é o desvio padrão. Então, vamos só lembrar como é que se calcula o desvio padrão. É justamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Se eu tenho essa amostra aqui em cima, tá? Eu tiro a média delas, tá? A média aritmética delas, e pego cada um desses indivíduos e vejo a diferença dele para a média. Eu levo tudo isso, cada uma dessas diferenças ao quadrado, somo tudo, divido pelo n e a raiz quadrada.
Isso aqui no meio é que se chama de variância. Eu acho que o Pedro ou o Bruno vão conversar com vocês sobre análise de variância, que é uma técnica de análise estatística. As regressões se baseiam na análise de variância, tá bom? E o desvio padrão é a raiz quadrada de tudo isso. Só lembrando que esses quadrados que existem aqui, isso tem uma função só, que é assumir com os números negativos. Por exemplo, se eu pegar 0 menos 3 ou menos 3 menos 0, vai ser menos 3. Isso vai atrapalhar, porque assim, se eu tiver uma medida simétrica como essa que eu estou mostrando para vocês, a variância vai ser 0, se não sumisse com os negativos. Tá bom? Bom, então assim, mas não precisa saber de conta, tá? O que é importante a gente saber do desvio padrão é a parametricidade. Então, só revendo de novo o que a gente tinha conversado. Se eu pegar essa moçada aqui que está um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo da média, eu sei que aqui, muito provavelmente, eu vou encontrar 68,68% de todos os indivíduos que pertencem a essa amostra. Se eu pegar 2 desvios padrão para cima, 2 para baixo, eu vou pegar 95%. Se eu pegar 3, vai ser 99,7%. Se eu pegar 1,96, vai ser 95%. Então, a parametricidade é o que importa de tudo isso que a gente conversou no primeiro momento e nesse momento de agora. Tá bom? Diga. Vai respeitar também. Só que não necessariamente da população. Aí que aparecem os erros sistemáticos. Um erro sistemático, por exemplo, você tem a hemoglobina do... A gente vai conversar sobre esse mesmo exemplo dos Mapuches da Cordilheira dos Andes. Eles têm hemoglobina maior. Então, se for pegar a hemoglobina nossa e deles, assim, a gente vai ter uma distribuição normal, só que a deles, lá em cima, é a nossa aqui embaixo. Tá? Existe um erro sistemático. Ele vai estar presente em cada indivíduo que a gente for comparar entre nós e eles. Tá? A precisão é baixa. Quer dizer, se eu quero falar assim, ó, se eu pegar, vamos chamar isso de uma população, que está errado, mas está errado. Mas vamos pegar a população da América do Sul. Se eu pegar uma amostra dos Mapuches, provavelmente não vai representar o todo. Pegar uma amostra nossa também não vai representar o todo. Então a precisão é baixa disso. Tá bom? Quer dizer, um valor não está mostrando o que tem dos outros. A gente sabe que tem os erros, a gente consegue até corrigir os erros. Isso na estatística é uma coisa relativamente comum e recorrente de acontecer. Né? Bom, então vamos lá. Todo mundo lembra o que é o erro padrão? O erro padrão é uma medida que, na verdade, é assim. Ela pega... Qual que é a ideia do erro padrão? É pegar várias amostras, certo? Que tem cada amostra a sua variância, o seu desvio padrão. O erro padrão, ela representa mais ou menos a média desses desvios padrão. Isso aqui, se vocês forem pegar na Wikipedia, é exatamente o que está escrito lá. Não importa para a gente como calcular, mas é a média dos desvios padrão. E no final das contas, esse termo final aqui que é o mais importante, isso que está aparecendo aqui. O erro padrão é o desvio padrão sobre a raiz quadrada do N. Certo? Guardem isso aqui na cabeça, a gente vai voltar daqui a pouco. Porque por que o erro padrão é importante? Para calcular o intervalo de confiança. Certo? O intervalo de confiança ele obedece à mesma parametricidade do desvio padrão. Então, se eu pegar 1,96 erros padrão para cima da média e erro da média, eu vou ter a distribuição aqui, onde eu vou encontrar mais ou menos 95% de chance, com 95% de chance, a média da população. Então, vejam, eu saí de uma amostra que eu calculei a média. Eu tenho o desvio padrão da amostra. Peguei o desvio padrão da amostra, dividi pela raiz quadrada do N, multipliquei por 1,96, pus para cima e para baixo, eu tenho intervalo de confiança 1,96 de 95%. Então, eu tenho a chance teórica de 95% de encontrar a média da população nesse intervalo de confiança. Faz sentido isso? Então, de uma amostra, eu estou fazendo inferência da população. De uma pequena porção, eu estou fazendo inferência do todo. Fez sentido, gente, isso? Eu sei que todo mundo já sabe isso, mas desculpa repetir, eu acho que vale. Maravilha. Então, veja.
Eu tenho aqui uma população, sei lá, de qualquer característica. Esse aqui é um histograma de ocorrências, tá bom? Todo mundo entende o que é um histograma de ocorrência? Desculpa, acho que nem todo mundo estava aqui na primeira conversa, mas assim, se eu for pegar a hemoglobina, por exemplo, esse aqui é o valor no eixo X da hemoglobina, e no eixo Y eu vou ter o número de ocorrências daquela faixa de valor. Então aqui eu tenho, por exemplo, entre 11 e 12. Isso aqui, quase todo mundo se concentra aqui. A ocorrência deu em, sei lá, 50 dessa população toda aqui, que a gente está chamando de população, 50 indivíduos estão nessa faixa que é a média da população. Tá bom? Bom, então vamos lá. Só para a gente entender o conceito de intervalo de confiança isso aqui. Então, se eu pegar dessa hemoglobina de todo o planeta e separar aqui várias amostras agora aleatórias, então a gente foi lá, pegou aleatoriamente hemoglobina da Europa, da África, da Ásia, tal, e fizemos 1, 2, 3, 4, 5 amostras, com um detalhe. Tá? Esses indivíduos que eu tirei para essa amostra não vão se repetir nos outros. Tá bom? Pode se repetir. Com números muito grandes, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas vamos supor que eles sumiram. Então, o conceito de intervalo de confiança é isso aqui. Ó. Lembra, o que era o intervalo de confiança? A gente pega cada uma dessas amostras, calcula o desvio padrão. Pega o desvio padrão, divido pela raiz quadrada do N. 1,96 vezes esse erro padrão para cima e para baixo, eu tenho intervalo de confiança. Então, mais uma vez, o intervalo de confiança é onde eu tenho 95% de chance aqui de encontrar a média da população. Então, vejam, cada uma dessas amostras, aqui está representado o intervalo de confiança. Eu tenho 95% de chance da média da população estar no intervalo de confiança. Tá bom? Visualmente, o conceito é esse. Certo, gente? Bom, então vamos lá. E aí, por último, eu tinha falado do erro sistemático, né? Então eu estava falando dos Mapuches, por exemplo. Então vamos pegar a população, vamos chamar a América do Sul de população. Está errado conceitualmente, mas, por exemplo, está válido, tá bom? Então nessa população eu tenho uma hemoglobina aqui do grupo total, que essa é a média. Só que eu tenho uma amostra, por exemplo, dos Mapuches e da gente, do resto. Então, lógico que a hemoglobina dele, lógico não, desculpa, é de se acreditar, por exemplo, o teórico, que a hemoglobina dele seja maior que a nossa. Né? Mas a gente faz parte da mesma população, então o que acontece aqui, apesar de nós sermos todos da mesma população, a gente tem um erro sistemático aqui. Nossa é mais baixa que a deles, a hemoglobina. Tá? Então, esse é o conceito de erro sistemático e precisão. Então, assim, tem um erro médio entre a nossa hemoglobina e a deles, que, por exemplo, é de 2 gramas por decilitro. Então, você pegar uma hemoglobina nossa de 11, uma pessoa com as mesmas características que vive lá na cordilheira deve ter 13. Estou chutando esses valores, tá? Absolutamente chutando. Fez sentido isso para vocês? Então, ó, só concluindo isso. População, a gente está pegando o todo que está fornecendo aquela variável para a gente. Amostra, eu estou pegando as variáveis numa parte desse todo que, de preferência, foi retirado de indivíduos aleatórios. Uma região não representa o todo. Tá? Uma região representa um local, que tem as suas características locais. E o intervalo de confiança 95%, ele diz para a gente que eu tenho 95% de chance de encontrar a média da população a partir daquela amostra. Tá? Olha, só antes, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas só fazer um negócio aqui. O que você quer fazer? Não, lembrei. É a roda que funciona. Então, vamos pensar assim, se você pegar... Vou usar um conceito errado. São duas populações, de novo os Mapuches e de novo a gente. Se eu pegar a hemoglobina
da população, que está errado, Mapuche. Vai dar lá, sei lá, 15, intervalo de confiança entre 14 e 16, bem estreito, 95% esse intervalo de confiança, certo? E esse aqui é dos Mapuches. Isso aqui é uma hemoglobina de nós brasileiros. A gente tem uma hemoglobina média, sei lá, de 11, que fica aqui entre 10, também intervalo de confiança bem estreito, e 12. Olha que interessante, se são populações diferentes, como o intervalo de confiança desse não cruza com esse, a média dessa população não cruza com a dessa, concorda? Não precisa nem fazer teste estatístico, gente. Isso aqui são coisas estatisticamente diferentes. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, hoje a tendência, em dados muito simples, é nem fazer teste nenhum. Mostrar um intervalo de confiança e não se fala mais disso. Conceitualmente, erro padrão é a média dos desvios padrão, que montaram, de cada amostra que montaram a população. Então, você pega uma população, extrai várias amostras, você pega o desvio padrão de cada uma dessas amostras e tira a média deles. Grosseiramente é isso. É claro que é uma média ponderada de acordo com N. Não. Vai trazer só em um intervalo de confiança. É o produto final que é o que importa para os nossos leitores, né? Uhum. Ó, gente, vou fazer a brincadeira de novo que a gente fez lá da primeira vez. Alguém tem alguma coisa? Oi? Não, usar o R. Eu já fiz a propaganda da R da primeira vez, vou fazer de novo não, tá? Ó, mais uma vez, gente, não tem como ter intervalo de confiança porque ele é totalmente gratuito também, tá? Só curiosidade, alguém foi brincar com R? Tentou olhar para ele? Ó, gente, o dia que vocês precisarem, lembrem dele, tá? É gratuito para baixar em menos de 5 minutos. Ó, vou pensar assim, então. Olha. Vamos montar. Gente, no R é uma plataforma que ela funciona com linguagem de programação C++. Na verdade, dá para vocês programarem nele. Tá? Apesar de ele ser uma plataforma, existem as interfaces um pouco mais inteligentes. Esse aqui é o R raiz. Desse jeito, tá bom? O que eu estou fazendo agora? Pop é uma variável que eu estou chamando de população. Qualquer variável aleatória. Vamos criar. Isso aqui foi a rnorm, é um comando que assim foi criado em C para o R, que ele faz o seguinte. Eu vou colocar 3 variáveis aqui. Ó. Vamos colocar 10 mil indivíduos só para aumentar a chance da gente encontrar coisas esdrúxulas. Vamos pegar 10 mil indivíduos pertencentes à nossa população, que é a POP, que vai ter uma média dessa variável de 10, tá bom? Com um desvio padrão de 4. A gente já... Deixa eu mostrar isso aqui de novo. Não sei se todo mundo é familiar com isso, mas o R tem uma coisa. Estou na dúvida como é que usa. Tem um jeito bem fácil de descobrir. Ctrl+C, Ctrl+V no Google e está tudo resolvido ali. Assim, tudo que vocês pensarem em fazer com R, alguém já fez. É só copiar. Tá? Bom, se não achar que a chance é um pouco difícil disso, dá para a gente fazer o seguinte, perguntar para ele o que é. Se colocar um ponto de interrogação na frente do comando que você quer, ele abre já o repositório dizendo como que usa aquele comando. Tá? Então, a gente está usando esse rnorm. Então, ó, o primeiro item variável que eu coloquei foi o N, o segundo a média, o terceiro desvio padrão. Copiei o que está aqui. Tá bom? Então, vamos voltar.
Já para não fechar. Bom, ó, vamos ver o que a gente fez. Tem dois jeitos de correr o comando, né? Ah, só desculpa. O lado esquerdo de vocês é o console. Tudo que é escrito ali está indo direto para o processador e ele responde por ali. O que eu estou fazendo aqui da direita é um rascunho. Eu posso escrever o que eu quiser, aí eu peço para ele mandar para o console. Como é que eu peço para ele mandar para o console? Posso clicar aqui com a direita e colocar o Run Line or Selection, ou simplesmente nesse mais antigo põe um Ctrl R, nos mais novos é Ctrl Enter. Tá? Então, ó, só queria mostrar. Eu fiz aqui, eu já atribuí a variável pop essa distribuição normal. Então vamos ver quem que é esse pop agora. Olha, ele criou 10.000 números com a distribuição normal, com a média de 10 e desvio padrão de 4. Bom, vamos ver o programa de distribuição disso, de ocorrências. Aqui, bonitinho. Tá? Só uma brincadeira que eu fiz outra vez, é o seguinte, aqui ficou meio sem graça, né? Olha assim, tem um azul, um monte de tons de cinza aí, né? Vou colocar, manter o tom de cinza, né? Aqui, aquele bloco. É só fazer certo que ele faz o que a gente pede, né? Bom, como diria Taniguchi. Esse aí é o histograma, tá bom? Se vocês quiserem, sei lá. Outra vez eu tinha usado o pink. Vou usar uma cor um pouco mais. Posso laranja, para vocês. Fica, só para quebrar a monotonia, né? Bom, enfim. Essa aqui é a distribuição que a gente está vendo. Agora, vou fazer uma brincadeira que é assim. Vamos criar uma amostra com 100 indivíduos dessa população, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Imagina que a gente vai fazer o seguinte, vamos coletar dados dessa população, a gente vai pegar essa variável x aí, que vai de 10 mais ou menos 4, né? E aqui está a posição dela. Então, olha, deixa eu colocar aqui de novo para vocês verem. A população está criada. Ó, se eu for pegar esse número que aqui aparece na frente, esse aqui é o número 10.000. Se eu for correr lá para cima, em algum momento ele vai chegar no zero. Vai demorar. Posso ir. Ó, esse é o indivíduo número 1, número 2, número 3. Então, esse indivíduo, que é aquele número em colchete ali, ele não tá, como ele está apresentando de assim, dá uma olhada. Esse primeiro número que aparece é referente a esse aqui. Então, esse é 1, 2, 3, 4, é o 4 que aparece aqui, tá bom? Então, imagina que aquele número que está em colchete é esse que está aqui, e aqui é o número x, y, z, a e assim por diante. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para o R gerar um número, 100 números. Vamos fazer amostras de 100, só que aleatórias de 1 até 10.000. Esse número que eu estou falando para vocês vai ser a posição desses números de cá. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Então vamos fazer isso. Então vamos chamar essas posições de indivíduos, né? Estou colocando seta, gente, assim, for igual vai dar na mesma, né? Que a linguagem C, ela funciona com atribuição de objetos, em geral usa seta. Em algumas raras circunstâncias vai ter problema usar igual, mas se usar igual, vai dar igualzinho. Esse aí, não.
Assim, o que eu fiz aqui? Ó, dá para pôr igual, ele vai mostrar o que eu vou. Só que eu vou falar direto para a gente não perder tempo. Esse sample, o que eu estou pedindo para ele fazer? Gerar números aleatórios entre 1 e 10 mil. Quantos? 100 números. O que é replace? Se ele sorteou aquele número, ele tirou, ele vai sortear a próxima vez o restante dos 9.999. Tá bom? Quer dizer, o que saiu está fora. Tá bom? Ele repõe. Aí você pode ter o mesmo indivíduo mais de uma vez sorteado. Tá bom? Ó. Então aqui estão as 100 posições, quer dizer, esses números que vocês estão vendo agora, essa coluna da esquerda de cá, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar o valor da variável daquela posição, não é isso? Então essa vai ser a minha amostra, vocês concordam? Então vou fazer o seguinte, isso vamos chamar de amostra. Olha, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pedindo para ele buscar nos números gerados na população, a posição que é esse daqui, que é o índice, aquele que está entre colchetes. Lembra que ele apareceu lá entre colchetes? Eu vou colocar aqui entre colchetes também, que é para ele procurar aquele número daquela posição. Fez sentido? Tá. Então vamos ver quem é essa amostra. A amostra está aqui, 100 indivíduos, tá bom? Mas, bom, vamos dar uma condensada nisso, para não ficar toda perdida. Direto como, Paulo? Pode, assim, mas para você fazer isso, você tem que ter a posição, porque o computador só vai... A gente tem um olho para olhar, o computador só sabe a posição. Tá? Então, se tiver uma tabela, você vai colocar entre colchetes a linha e a coluna que ele está. As coordenadas da batalha naval, né? Tá bom? Bom, vamos lá. O que eu queria mostrar... Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Eu pedi para ele mostrar a média dessa amostra, a média da população. Vamos gerar 4 números. A gente gerou uma população, vamos ter a média da população. Depois a gente tem 3 amostras daquela população, a gente vai ver a média de cada amostra. Tá bom? Só para a gente ver como é que são os números em termos de... Tá aqui, ó. A média da população, 9. Das amostras, 9,7, 10... Ixi. Não selecionei tudo mesmo. Agora foi, né? Tá aqui, ó. Não tá aqui ainda não. Peraí. Agora foi tudo, né? Cacilda. Agora foi tudo. Então, ó, isso aqui... E cadê a população? Vamos começar com a limpeza. Tá aqui, ó. Essa é a média da população da primeira amostra, segunda amostra, terceira amostra. Lembrem-se, são os mesmos indivíduos. Tá bom? Ó, esse aqui ó, é o histograma. Vamos ver um histograma de cada um deles?
comum isso acontecer. Intervalo de 100 a 0 aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Estou fazendo aqui, pedindo para ele montar um gráfico em cima do outro, tá? Isso aqui é o comando gráfico dele. Se vocês quiserem... Bom, enfim, eu não vou mudar para achar isso aqui, tá? Vou colocar um em cima do outro. Ele vai fazer um gráfico com 4 linhas e uma coluna só, tá? Na verdade, são 4 gráficos diferentes, né? Um histograma, 2, 3, 4, certinho. Um selecionado. Tá aqui, ó. Ó, peraí. Dá uma direção. Deixa eu dar uma espreitada nele. Olha só. Primeiro histograma de distribuição da população. Daí da primeira, segunda e terceira amostra. Quer dizer, essa é a população, 9,9, esse 10,6 ele tendeu a vir um pouco mais para cá, 10,07, um pouquinho mais para lá, enfim, e outra 9,9, certo? Então, estamos vendo 3 amostras da mesma população em laranja lá. Gente, vou fazer uma brincadeira um pouco mais acurada. Se eu quero saber se essas 3 amostras estão realmente representativas da população, como que a gente deveria fazer? De cada uma delas, e o que... É fazer o padrão, calcula o intervalo de confiança de cada amostra. E o que eu preciso saber da população? A média, não é? Porque assim, lembra, o que o intervalo de confiança faz? Ele vê em 95% de chance da minha amostra se a média da população está ali. Certo? Então vamos fazer isso, só para a gente... A média da população já está aqui. Né? Vamos sumir com esses gráficos? Pode ser? Parece que sim. Então, a teoria do limite central, se a gente for fazer qualquer teste de puxar fibrio, como gravação, deve ter um que 0,05. Assim, eles são meio tendenciosos, mas a distribuição, vamos fazer de novo, ó. Esse gráfico que eu estou fazendo, gente, são números novos agora, tá? Se eu for parar para pensar aqui, que eles estão achatados, assim. Se a gente for fazer individualmente, vamos pegar essa amostra. Tem um rabinho aqui que dá. Rabinho feio. Vamos ver essa próxima amostra aqui. Tem um rabinho. A amostra correta. Exatamente, é a mesma amostra. É igualzinho. Se eu não nomeasse diferente, seria, né? Depois a variabilidade. Em torno de 10. Se eu pedir para arredondar, você fica bem. Posso fazer isso, pedir para arredondar. Mas não importa para a gente, tem que acompanhar a precisão. Olha, então vamos lá, gente. O que a gente quer saber aqui da população, eu vou tirar todos os gráficos, tá? Tudo bem? Vamos ver mais gráfico na frente. O que me importa é a população e a média. Certo? Então vamos lá. O que eu preciso saber da primeira amostra? Intervalo de confiança. Então vamos lá. Quais são os passos para calcular o intervalo de confiança, gente? Tá, desvio padrão. Então, ó, o desvio padrão dessa amostra, o standard deviation, o R entende como SD. Tá bom? Na verdade, eu estou colocando aqui como se fosse dessa, mas essa amostra é aqui de baixo. Tudo bem, tudo bem. O que importa é o conceito. Eu pedi para ele fazer, ó, deu 4,14 de 40. Tá bom? Tá, como é que eu transformo, então, desvio padrão, o que eu faço agora?
Era intervalo de confiança. Então, eu vou precisar de cada amostra tem 100. Então, assim, agora eu vou precisar do erro padrão. Erro padrão, o que, que é? O desvio padrão sobre a raiz quadrada, né? Quase todo programa de lógica, raiz quadrada é square. Tá bom? Eu quero a amostra, o número de indivíduos da amostra. Né? Eu vou pedir para ele extrair para mim o número de indivíduos da amostra. Então vamos lá. Quem que é a amostra? A primeira coisa. Então aqui os 100 indivíduos com aqueles valores de 100, de média 10 e de padrão 4. Quantos indivíduos tem aqui? Que é a próxima pergunta. 100. Está respondido aqui. Certo? A raiz quadrada de 100, não precisava de tudo isso para dizer que é 10. Né? Que é 10. Tá bom. Então, o que, que é o erro padrão? É o desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada de n, que é 10. O desvio padrão era esse valor aqui, vai ser 0,4. Tá aqui. Quer dizer, um troço desse tamanho aqui, não precisava de tudo isso, mas tudo bem. Ele vai ser importante. Esse aqui é o erro padrão. Próximo passo. Eu vou somar da média da amostra e tirar, e esse vai ser o intervalo de confiança, certo? Então vamos lá. Se eu pegar 1,96 vezes isso, eu vou ter o que somar e diminuir da média, né? Então vamos lá. Vamos pegar o intervalo inferior. Vai ser a média da amostra, né? Menos isso. Vou separar tudo para a gente conseguir ver. Certo? Fez sentido? E o intervalo, o limite superior, qual vai ser? Vou trocar o sinal para mais aqui, certo? Só para a gente ter um negócio mais visual, essa amostra, então, o que eu vou ter? A média, olha, a média, intervalo de confiança é de 9,17 até 10,80. Tá bom? Vamos fazer isso para todas as amostras, e a gente compara com a média lá de cima, só para ficar algo visual. Vou ver se ele mostrar a média. Estou colocando separadores para a gente conseguir ver o que está escrito embaixo. É o seguinte, se eu escrever nada errado, ele vai mostrar tudo na mesma linha. Aqui está a média, intervalo de confiança de um limite inferior para o superior. Falei para vocês que dá para arredondar, né, para não ficar esse negócio. E vai colocar uma casa só depois da vírgula. Se está tudo escrito certo, ele vai escrever. Não
vai escrever porque falta. Boa. Perfeito. Fechou, fechou. Vai dar erro primeiro. O segundo talvez. Ai, ai, que foi que tá errado agora, hein? A gente achava que tá errado aí. Tá com a cabeça, às vezes. Tá certo. O problema é esse lá. É, mas isso está entre aspas, isso aí é a parte printada, é um string. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui. Peraí. Boa, boa, boa. É isso mesmo. Eu tinha acabado de tirar. Ó, vamos fazer um por um, ver se ele tá certo. Amostra. Tá certo. Agora deve dar certo. Ó, é uma coisa aqui no final, vamos ver. Ah, sim, falta uma vírgula aqui. Agora vai. Agora vai. Pronto. É. Ó, gente, isso aí então é da amostra, é a média e o intervalo de confiança. Então, para a gente saber se aquelas 3 amostras fazem parte com 95% de chance dessa minha população, vamos fazer isso para cada um deles. Não vou escrever tudo de novo, não. Pode deixar. Pode escrever. Ó, ele vai mostrar a média da população e a média intervalo de confiança de cada uma dessas amostras. Vamos dar uma olhada aqui para a gente enxergar isso. Então tá aqui, ó. A média é 9,96. Aí na... vai aparecer um número a mais aqui. Ah. Estou mostrando 2 vezes a média. Então vamos lá. Ah, uma amostra. Aonde? Isso aqui?
imagina quando você está na milésima linha, é um erro desse. Ó, então assim, ó, as interfaces inteligentes, gente, elas mostram quando tem coisa aberta sem fechar, quando tem coisa fechada sem abrir também, tá? Fica um pouco mais fácil do que aqui no raiz. Ó, então, na população a média é 9,9. Na primeira amostra agora foi 9,8, com intervalo de confiança entre 8,9 e 10,9. O que dá para concluir disso? Como esse intervalo de confiança abrange a média da população, essa amostra é representativa da população. Faz sentido? Tá. Essa outra amostra, 10,3 dessa variável, que vai de 9,5 a 10,1, que abrange 9,9. Então faz parte. É a mesma coisa aqui de baixo. Se eu ficar tentando aqui, eu vou precisar tentar várias vezes. Vira e mexe vai dar algum fora. Por que vai dar fora? É o 5%. Perfeito. Fez sentido isso, gente? Então... cara, o que importa é assim. Por isso que assim, sempre que a gente vai ler, sempre que essa é uma pergunta que não se faz, viu, Cris? Assim, por isso, gente, sempre que a gente vai ler algum estudo, toma cuidado com o que está lendo, né? Assim, se a gente lê um estudo que é estadunidense, pô, será que ele vale para a gente mesmo, com um monte de número desse daí? É para a gente ter uma ideia daquilo, não é para a gente fechar aquilo como é aquilo que eu vou fazer na minha vida e ponto final, né? Então, assim, a gente infere, como a estatística também infere. Certeza não dá chance. Tá bom? Bom, gente, alguém tem alguma colocação aí? Peraí, deixa eu sentar. Respirar fundo, manda ver, Luiz. Não entra aqui, cara. Assim, vocês vão ter uma aula só sobre P. Eu acho que é o Taniguchi que vai dar. E o P e as falácias do P. O que importa pra gente, cara, é saber assim, o quão separadas as coisas são. O intervalo de confiança está dizendo isso pra gente. Tá? Olha, aqui eu dei um exemplo extremo para vocês. Quando você tem um intervalo de confiança que não se cruza. As coisas são diferentes. Agora, quando elas se cruzam, elas podem ser diferentes. Aí vem os testes, aí vem o P. Mas isso é para depois. Tá bom? Se for uma variável não paramétrica, aí é outro ponto que parte do intervalo de confiança? Existem intervalos de confiança não paramétricos, né? Se você pegar... Não, faz sentido. Se você pegar... Como é que se apresenta uma variável, sei lá, lactato, vai que... Aqui a gente tinha conversado, pH, vai que não tem distribuição paramétrica, e em geral, o skill é negativo, tende para a direita, né? Esqueci por que eu estava falando isso. Como apresentar isso, né? Você pode, em vez de apresentar a mediana e o percentil 25, 75, você pegar a mediana, percentil, se você quer 95% de representatividade, você pega o percentil 2,5 e o percentil 97,5. É um jeito. Não quer dizer que ele seja real, mas é um jeito de você apresentar. Tá? Solucionar. Outro jeito é você transformar. Ó, se o skill é positivo, desculpa, negativo, você tem um skill desse jeito. Tá? Bonito. Você tem um skill que é desse jeito. Bom, enfim, dá para imaginar o que eu quis desenhar, né? Assim, a ideia aqui é que assim, os pHs, eles vêm numa faixa que, assim, raramente vem um dente com pH de 6,9, 7, 7,1, mas vem, né? Então, fica um negócio assim, é isso que eu quero dizer. Ficou melhor agora, sem querer, mas... Como transformar isso para normal? Fazer o negócio virar assim.
Aqui é logaritmo. Você pode usar logaritmo natural, logaritmo decimal, o que você quiser. Aí, se fosse creatinina, que faz assim, aí a transformação exponencial, você pode levar ao quadrado, ao cubo, pode levar para a normalidade. Tá bom? Só que daí você vai ter que antitransformar para ter a sua variável na distribuição. O valor real. Porque o que importa para a gente abrir a lei pelo logaritmo da creatinina? Não tenho nem ideia do que isso representa. pH já é um logaritmo, então já fica um pouco mais aceitável. Bom, mas enfim. Gente, alguém tem alguma colocação a mais? Vamos embora, gente. Chega disso por hoje. Acho que não tem mais ninguém.